Imagine que você está caminhando pela cidade e, de repente, um clarão gigantesco ilumina o céu. Um som ensurdecedor rasga a atmosfera. E então, o impacto. Um evento tão destrutivo que poderia apagar uma cidade inteira do mapa em segundos. Parece cena de filme, não é? Mas e se eu te disser que isso pode acontecer de verdade? Hoje, vamos falar sobre o asteroide 2024 YR4 e sua misteriosa trajetória em direção ao nosso planeta. Esse acontecido é tão sério que obrigou as Nações Unidas a realizarem uma reunião de emergência. Isso mesmo. O asteroide 2024 YR4 não é apenas um fenômeno astronômico. Ele se tornou uma pauta global, discutida no mais alto nível por líderes e cientistas do mundo inteiro. Mas por quê? O que há de tão preocupante nesse asteroide para que a ONU tome medidas? O que exatamente eles estão planejando fazer? Vamos entender isso agora. O asteroide 2024 YR4 foi identificado no dia 27 de dezembro de 2024 por um conjunto de telescópios chamados Atlas, localizados no Chile. Este asteroide chama a atenção por ter um tamanho considerável e umas chances de impacto com a Terra. Ele tem cerca de 50 metros de diâmetro. Para você ter uma ideia, ele é do tamanho de um edifício de 15 andares. Pode não parecer muito grande, mas isso é mais do que suficiente para causar uma destruição massiva. Cientistas o classificaram como um city killer, um tipo de asteroide capaz de devastar uma cidade inteira ao colidir com a Terra. Desde sua descoberta, astrônomos têm monitorado cada movimento desse asteroide, mas o que eles encontraram deixou todos em alerta. Sua órbita poderia levá-lo muito próximo da Terra, talvez próximo demais. Mas o mais surpreendente vem agora. As Nações Unidas já entraram em cena, isso mesmo. As Nações Unidas, a maior organização internacional que representa países ao redor do mundo, já realizou reuniões de emergência para discutir a ameaça que o asteroide representa. E por que isso é tão importante? Quando uma ameaça como essa é levada a sério pelas Nações Unidas, é sinal de que o risco é real e que estamos lidando com algo que não pode ser ignorado. A ONU, junto com agências espaciais de diferentes países, ativou o Protocolo de Segurança Planetária, um conjunto de medidas urgentes para monitorar e, se necessário, agir sobre a trajetória de asteroides potencialmente perigosos. Isso não é um simples exercício acadêmico ou um cenário de ficção científica. É a realidade, e as ações que estão sendo tomadas não são apenas precaução, mas um esforço real para garantir a segurança global. Para ter uma ideia da seriedade dessa ameaça, a ONU já reuniu cientistas, diplomatas e especialistas em defesa planetária para discutir soluções. E sim, eles discutiram até mesmo maneiras de desviar o asteroide, caso ele se aproxime mais do que esperamos. Agora, em um nível mais global, o que está sendo feito para proteger o nosso planeta? A ONU, ciente da ameaça que asteroides representa, ativou pela primeira vez seu Protocolo de Segurança Planetária. Isso inclui a mobilização de 2 grupos internacionais fundamentais para a defesa planetária. O primeiro grupo, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, eles têm a tarefa de monitorar a trajetória dos asteroides e, caso uma colisão seja iminente, alertar os governos ao redor do mundo. O segundo grupo, o Grupo Consultivo de Planejamento de Missões Espaciais, está se preparando para a possibilidade de um impacto maior. Eles estão avaliando várias soluções, como a construção de uma missão para desviar o asteroide de sua trajetória, utilizando técnicas como o impacto controlado. Recentemente, membros da NASA, ESA e representantes da ONU participaram de uma reunião importante para discutir as próximas etapas caso o asteroide se aproxime mais da Terra.
A missão DART é um dos exemplos de como a ciência está avançando para proteger o planeta. Agora, vamos falar sobre a maior iniciativa já realizada para proteger a Terra contra asteroides, a missão DART. Mas o que é essa missão e por que ela é tão importante? A sigla DART significa Double Asteroid Redirection Test, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo. Esse projeto foi conduzido pela NASA em parceria com diversas agências espaciais para testar se podemos alterar a trajetória de um asteroide antes que ele se torne uma ameaça real. DART foi lançada em 24 de novembro de 2021 com um único objetivo: colidir com um asteroide chamado Dimorphos, que orbita outro asteroide maior, Didymos. O objetivo era simples, mas ambicioso: bater de frente com Dimorphos para testar se seria possível mudar sua órbita. Esse foi o primeiro teste real de um método de defesa planetária. A colisão aconteceu com sucesso em 26 de setembro de 2022, e os resultados foram impressionantes. Antes do impacto, Dimorphos levava 11 horas e 55 minutos para completar uma órbita ao redor de Didymos. Após a colisão da DART, sua órbita foi encurtada em 32 minutos. Isso pode parecer pouco, mas foi a primeira prova concreta de que podemos desviar um asteroide caso ele esteja em rota de colisão com a Terra. Mas como exatamente a DART conseguiu alterar a órbita de Dimorphos? A sonda pesava cerca de 610 quilos e viajava a uma velocidade de aproximadamente 22.530 km por hora no momento do impacto. Sua propulsão era baseada no sistema de íons NEXT-C, um motor elétrico de alto desempenho, permitindo ajustes finos de trajetória enquanto viajava pelo espaço. Mas será que essa tecnologia seria eficaz contra asteroides maiores? Os cientistas acreditam que sim, desde que o impacto seja planejado com antecedência. Quanto mais tempo tivermos para agir, maior será a chance de sucesso. Agora, a NASA e outras agências espaciais estão estudando novas maneiras de aprimorar essa tecnologia, incluindo o uso de explosões controladas e até mesmo sistemas de tração gravitacional. Agora que entendemos como podemos desviar um asteroide, vamos falar sobre algo igualmente importante: como sabemos se ele realmente está vindo em nossa direção. Como os cientistas calculam a probabilidade de um impacto? A resposta está na astrometria e nas simulações orbitais de precisão. Os cálculos começam com observações feitas por telescópios ao redor do mundo. Cada nova observação nos dá informações sobre a posição exata do asteroide no céu. Usando esses dados, os cientistas aplicam a chamada Lei de Kepler do movimento planetário para determinar sua órbita. Isso nos permite prever onde o asteroide estará nos próximos anos. Mas prever um impacto não é tão simples. Pequenos erros de medição podem resultar em variações enormes ao longo do tempo. Para lidar com isso, os astrônomos utilizam simulações computacionais avançadas que executam milhares de cenários possíveis para prever qual é a chance real de colisão. No caso do asteroide 2024 YR4, essas simulações mostram que a chance de colisão atualmente é de 1,3%. Isso pode parecer pouco, mas significa que existe uma possibilidade real, ainda que pequena. À medida que novas observações forem feitas, essa margem de erro diminuirá e poderemos ter um cálculo ainda mais preciso sobre seu futuro. Quando dizemos que a chance de colisão é de 1,3%, não estamos dizendo que o risco é baixo e descartável, mas sim que há uma probabilidade real de que o asteroide atinja a Terra. E essa probabilidade é significativa o suficiente para que cientistas e organizações internacionais a monitorem de perto. A probabilidade de 1,3% é um valor com base em dados iniciais. No início, os cálculos sobre sua órbita eram baseados em poucas observações.
Como os astrônomos estavam apenas começando a acompanhar o asteroide, havia uma margem de erro maior. À medida que mais dados são coletados, a incerteza nos cálculos diminui, mas isso não significa que o risco desapareça completamente. Mesmo com observações constantes, sempre há um nível de incerteza nas previsões devido a variáveis como a efetividade dos telescópios, o efeito gravitacional de outros corpos celestes e os detalhes dos cálculos orbitais. O asteroide não segue uma trajetória completamente reta, dependendo da sua proximidade com planetas ou outras forças gravitacionais. A trajetória do asteroide pode ser alterada, seja para mais perto ou mais longe da Terra. Isso significa que as simulações devem considerar múltiplos cenários possíveis. A órbita de um asteroide pode mudar com o tempo, até mesmo de maneira imprevisível, dependendo de muitos fatores. Se ele passar por uma região do espaço com mais poeira ou gás, isso pode afetar sua velocidade e trajetória. Uma mudança mínima na trajetória do asteroide pode alterar drasticamente as probabilidades de impacto. Por exemplo, se a trajetória do asteroide se desviar apenas algumas centenas de metros em relação ao esperado, isso poderia significar que ele passaria de forma segura ou, por outro lado, se aproximaria mais da Terra, aumentando o risco. Em termos de impacto, um pequeno ajuste de trajetória pode aumentar ou diminuir muito as chances de uma colisão. Mesmo que a probabilidade de 1,3% pareça pequena, isso representa uma possibilidade real. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, 1,3% ainda é algo significativo quando se trata de riscos astronômicos. Agora, vamos imaginar o pior cenário. E se o asteroide 2024 YR4 realmente atingisse a Terra? O que aconteceria nos minutos antes, durante e depois do impacto? Vamos explorar essa possibilidade e entender a magnitude da destruição que um evento assim poderia causar. O asteroide entraria na atmosfera terrestre a uma velocidade de aproximadamente 72 mil quilômetros por hora, criando uma bola de fogo gigante no céu. A fricção com a atmosfera geraria um intenso calor, fazendo o asteroide brilhar mais do que o Sol por alguns segundos. Dependendo do ângulo de entrada, ele poderia explodir no ar ou atingir diretamente o solo. Se o asteroide explodisse na atmosfera, o evento seria semelhante ao da explosão de Tunguska, em 1908, que devastou uma área de 2.000 quilômetros quadrados na Sibéria. A onda de choque seria sentida a centenas de quilômetros de distância, quebrando janelas e derrubando estruturas. Se ele atingisse a Terra diretamente, a energia liberada no impacto seria equivalente a 10 megatons de TNT, o que é mais de 600 vezes a potência da bomba de Hiroshima. Isso criaria uma cratera com quilômetros de diâmetro, vaporizando tudo no ponto de impacto. Nos primeiros segundos após o impacto, uma onda de choque supersônica viajaria a centenas de quilômetros por hora, destruindo edifícios, veículos e qualquer estrutura na região. Se o impacto ocorresse no oceano, um mega tsunami com ondas de mais de 50 metros de altura se formaria, devastando cidades costeiras ao redor do mundo. Agora, imagine que você está a 100 quilômetros do local do impacto. O que você veria? Primeiro, um clarão intenso no céu, seguido por um calor escaldante. Segundos depois, um vento violento atingiria a região, derrubando tudo à sua volta. A onda de choque chegaria logo depois, destruindo qualquer coisa que ainda estivesse de pé. Mas os efeitos não terminam aí. A poeira e os detritos lançados na atmosfera poderiam bloquear a luz do Sol por dias ou até semanas, criando um inverno de impacto. Isso reduziria as temperaturas globais e afetaria a produção de alimentos, gerando uma crise global.
A última vez que um impacto desse porte ocorreu foi há 66 milhões de anos, quando um asteroide semelhante extinguiu os dinossauros. Embora o 2024 YR4 não seja grande o suficiente para causar uma extinção em massa, ele ainda representaria uma tragédia global, destruindo uma cidade inteira e afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas vamos ficar calmos, pois a boa notícia é que não estamos apenas esperando para ver o que acontece. A NASA e outras agências espaciais estão testando formas de desviar asteroides, como a missão DART, que recentemente provou que podemos mudar a trajetória de objetos espaciais. Esse cenário é um lembrete do porquê o monitoramento de asteroides e o desenvolvimento de tecnologias de defesa planetária são essenciais. No entanto, é fundamental reforçar que o risco de impacto desse asteroide é extremamente baixo. A ciência está avançando e os esforços globais para proteger nosso planeta são cada vez mais eficazes. Então, podemos ficar tranquilos. A humanidade está sempre um passo à frente, ou não.